Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em paz e com saúde e que vocês se conservem assim para que em breve nós estejamos juntos novamente. Eu, professor Maurício, dando continuidade ao estudo da radiciação, eu vou apresentar nesta videoaula para vocês a terceira propriedade dos radicais, tá? Nós vimos então a primeira propriedade dos radicais, que diz que quando o expoente do radicando for igual ao índice, o resultado é o próprio radicando. Na segunda propriedade diz que quando eu multiplico tanto o expoente do radicando quanto o índice, a raiz que eu obtenho é um valor equivalente à raiz anterior, tá? Quando eu divido tanto o expoente do radicando quanto o índice pelo mesmo número, o radical que eu obtenho é um radical equivalente ao anterior, desde que o número que eu esteja dividindo, tanto o expoente do radicando quanto o índice, eles foram um divisor comum, tanto do expoente do radicando quanto do índice, tá? A terceira propriedade dos radicais diz o seguinte: a raiz do produto de dois ou mais fatores é igual ao produto das raízes desses fatores. Então, o que vem a ser isso? Observe aqui. Eu tenho raiz com o índice n de A vezes B. Isto aqui é a mesma coisa que a raiz de A no índice n vezes a raiz de B no índice n. Ok? Eu vou apresentar para vocês aqui alguns exemplos, né? Eu tenho então raiz quadrada, né? Porque quando não aparece o índice, subentende-se que vale 2, tá? Raiz quadrada de 25 vezes 4. Eu posso resolver isso de duas maneiras diferentes. Se eu fizer 25 vezes 4, qual que é o resultado? 25 vezes 4 dá 100. E quanto que é a raiz quadrada de 100? A raiz quadrada de 100 é aquele número que multiplicado por ele mesmo dá 100. Então nós sabemos pela tabuada que 10 vezes 10 é igual a 100, tá? Porque 10 elevado ao quadrado é igual a 100, que é a operação inversa da radiciação, beleza? Agora, eu tenho então que raiz quadrada de 25 vezes 4. Se eu usar a terceira propriedade, a raiz de 25 vezes 4 é a mesma coisa que eu fizer raiz de 25 vezes raiz quadrada de 4, certo? Quanto que dá a raiz de 25? Que número vezes ele mesmo dá 25? É o 5. Quanto que dá a raiz quadrada de 4? Que número vezes ele mesmo dá 4? É 2. Então 5 vezes 2 é 10. Olha lá, o mesmo resultado, certo? Então, eu posso utilizar esta propriedade em muitos exercícios diferentes, ok? Vamos fazer mais um exemplo? Vamos lá. Eu vou fazer então raiz quadrada de 9 vezes 16, certo? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz em cima. Eu tenho duas maneiras para resolver isto. 9 vezes 16. Se eu fizer o cálculo 9 vezes 16, vai dar 144, tá? E se eu extrair a raiz quadrada de 144, eu vou obter 12. Beleza? Tudo bem. Agora eu vou fazer aplicando a propriedade. Então, raiz de 9 vezes 16 é a mesma coisa que raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 16. Quanto que é raiz quadrada de 9? É 3. Quanto que é quadrada de 16? É 4. 3 vezes 4 dá 12, que é o mesmo resultado. Certo? Beleza, pessoal? Ah, professor, mas isso só dá certo se a raiz for quadrada? Não, dá certo em outras raízes. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Vamos pegar, por exemplo, raiz cúbica de 8 vezes 27. Tá? Quanto que dá 8 vezes 27? Eu tenho duas maneiras de fazer isso. Então vamos fazer isso pela primeira maneira. 8 vezes 27, se eu fizer o cálculo, eu vou obter raiz cúbica de 216, certo? 216. Como que eu
calculo a raiz cúbica de 216. Então eu vou pegar o 216 e vou fatorar, ou seja, vou dividir ou decompor em números primos. 216 é um número par, então 216 eu posso dividir por 2, vai dar 108. Posso dividir por 2 de novo, dá 54. Posso dividir por 2 de novo, vai dar 27. Agora eu não posso mais dividir por 2, eu tenho que dividir pelo próximo número primo, que é 3. 27 por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Observe que a raiz aqui, ela tem o índice 3. Então eu tenho que agrupar de 3 em 3, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 ao cubo, e 3 vezes 3 vezes 3, que é 3 ao cubo, certo? Então eu tenho que a raiz cúbica de 2 ao cubo, que é 8, vezes 3 ao cubo, que é 27. Aplicando a propriedade, então, eu tenho que isso aqui é a mesma coisa que raiz cúbica de 2 ao cubo, vezes a raiz cúbica de 3 ao cubo. Observe, quando o expoente do radicando é igual ao índice, eu posso cancelar, dá 2. E aqui é a mesma coisa, eu cancelo o expoente do radicando com o radical, beleza? Então dá 3. E 2 vezes 3 dá 6. Ou seja, a raiz cúbica de 216 é 6. A outra maneira que eu posso resolver isto é diretamente aplicar a propriedade. Raiz cúbica de 8 vezes a raiz cúbica de 27. Né? Então eu tenho que é a mesma coisa que a raiz cúbica de 8 vezes a raiz cúbica de 27. Que é a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Se eu fatorar o 8, né? Se eu simplificar o 8, ó, vamos fatorar o 8 por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Ou seja, a raiz cúbica de 8 é raiz cúbica de 2 ao cubo, que eu já tinha chegado aqui, vezes raiz cúbica de 27. Vamos pegar então o 27. Eu vou dividir por 3, dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Ou seja, a raiz cúbica de 27 é a mesma coisa que raiz cúbica de 3 ao cubo. O expoente do radicando é igual ao índice, e o expoente do radicando é igual ao índice. Então eu cancelo o expoente com a raiz dá 2, cancelo o expoente com a raiz dá 3. E 2 vezes 3 dá 6. Beleza, pessoal? É isso aí. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, fiquem em paz e até a próxima. Valeu!